Sanepar, eu tenho recebido diversas perguntas a respeito de uma bonificação. Como assim, bombeiro? Bonificação na Sanepar? Sim, era o que muita gente esperava. E será que ela vai rolar ou não? Eu sou o Rodrigo, o bombeiro investidor, e hoje vamos falar de Sanepar. Bonificação? Como assim, bombeiro? Isso é possível? Pois muita gente analisou um item das suas demonstrações financeiras, que fala sobre os limites das reservas de lucros. Considerando que o saldo das reservas de lucro do exercício social de 2022, líquido das reservas de incentivos fiscais, totalizou 4.504.231.000, ultrapassando, portanto, o valor do capital social, conforme previsto no artigo 199 da Lei 6.404 de 76. A administração encaminhou para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 2023 proposta para aumento do capital social da companhia até o limite autorizado de 6 bilhões. E quando ocorre o fato de o saldo das suas reservas de lucro ultrapassar o valor do seu capital social, tem a necessidade de a empresa aplicar esse excesso, ou seja, daí que se nasceu esse assunto bonificações de ações na Sanepar, pois ela tem que seguir alguns critérios, ou aumento do capital social via bonificações de ações ou não, e até mesmo uma distribuição de dividendos, e não foi isso que ocorreu. Bombeiro, a Sanepar tem histórico de bonificar? Não, a Sanepar tem no seu histórico pagar dividendos. Sim, bonificação não, histórico de dividendos sim. Inclusive, um excelente histórico de dividendos. Dividendos crescentes nesse período, saindo de 13 centavos em 2013 para um total de 30 centavos em 2022. Dividendo crescente, assim como os seus resultados, receita, lucro crescendo, dividendos crescendo, e a gente vai analisar esses valores em porcentagem. Sim, é importantíssimo para a gente analisar se a empresa é ou não uma boa pagadora de dividendos. E buscamos empresas que tenham uma média histórica acima de 6%. Hoje a Sanepar se encontra com 6,86% e o seu dividend yield atual é 8,61%. E o ideal que a gente considera é que uma empresa tenha uma média histórica acima de 6%. Hoje a Sanepar está bem acima dessa média, mínimo de 6%. Não temos como negar um excelente histórico de pagamento de dividendos, dividendos crescentes ao longo do tempo. Não temos como negar isso. Se por um lado ela é uma boa pagadora de dividendos, com uma média excelente, por outro lado ela possui uma política de dividendos péssima, que muita gente acaba não gostando. Ao entrar em Sanepar, saiba disso. A empresa anuncia dividendos em média 2 vezes ao ano, 2 anúncios, porém ela efetua o pagamento desses 2 valores somente no ano seguinte. Sim, 2 valores, 1 pagamento no ano seguinte. Para você ter uma noção, os dividendos anunciados em 2023, de acordo com a política atual, só serão pagos em 2024. E voltando no assunto bonificações, temos uma proposta antiga. Sim, já tivemos uma proposta de bonificação na Sanepar que acabou não se concretizando, que foi o seu último aumento de capital social, de um valor de 1.145.000.000, e de acordo com esse aumento, o seu capital foi para 4 bilhões. O aumento decorre do fato de que o saldo das reservas de lucro excedeu o valor do capital social, conforme o artigo que eu citei anteriormente. Há necessidade da aplicação do excesso na integralização ou na distribuição de dividendos ou no aumento do capital social, que foi a alternativa proposta pela empresa, mostrando que lá em 2020 aconteceu o mesmo fato que estamos vivendo no momento atual. Ela não aumentou seu capital social via bonificações de ações e nem distribuiu dividendos. Muito se falou dessa bonificação em 2023 devido a esse item, limite das reservas de lucro. Poderia ocorrer uma bonificação em 2023? Poderia, porém não foi isso que foi aprovado. De acordo com a ata 1/2023, reunião ordinária do Conselho de Administração, temos aqui o item 5.3.2, que trata da proposta de integralização ao capital social do saldo das reservas de lucro. O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas a proposta de integralização ao capital social de parte das reservas de lucros registrados nas demonstrações da companhia, sendo aprovado por maioria que a integralização seja feita sem bonificações de ações, com votos contrários de apenas 2 conselheiros que defenderam
defenderam a integralização com bonificações de ações. Inclusive, foi proposto que a empresa estude a distribuição de dividendos em maior proporção do que a atual, o que inclusive beneficiaria a Sanepar por reduzir o custo de capital próprio, assim como sem prejuízo dessa primeira proposição, a incorporação mais frequente de excessos de reservas de lucro ao capital social com distribuição a cada vez de bonificações. E como muito se falava das bonificações da Sanepar, recebi diversas perguntas, como vocês acompanharam. De acordo com a ata da reunião, essa proposta será encaminhada para a Assembleia Geral da empresa, uma proposta de integralização ao capital social de parte das reservas de lucro, que acabou ultrapassando o seu capital social, porém foi aprovado por maioria que a integralização seja feita sem bonificações de ações. E como não encaminharam a proposta de bonificação, temos outro ponto importantíssimo a se tratar de Sanepar. Bombeiro, qual é a melhor? Sanepar final 3, 4 ou 11? Eu vou te mostrar na prática como você pode potencializar os seus dividendos. E antes de falar dos dividendos da Sanepar, vamos falar sobre a sua ação final 11, que é uma grande dúvida. Quando você compra uma ação final 11, você está levando um pacote de ações, que é composto por uma ação ordinária, SAPRE 3, e 4 ações preferenciais, a SAPRE 4. E o dividendo da SAPRE 11 nada mais é que a soma dos valores desse pacote de ações, e não podemos esquecer que a ação final 4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3. Em tese, a cotação deveria ficar exatamente em 10%, e não é isso que ocorre, fazendo que a gente consiga potencializar os nossos dividendos de acordo com essas distorções de preço, pois o senhor mercado nos oferece todos os dias excelentes oportunidades. E para simular, vamos utilizar os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses de quanto precisaríamos ter investido para receber R$1.000 de dividendos, pois dessa forma teremos uma noção de qual ação que está com o melhor dividend yield e como podemos potencializar os nossos dividendos. Para receber R$1.000 de acordo com os dividendos dos últimos 12 meses, precisaríamos de 12.114 na SAPRE 3, 11.661 na SAPRE 4 e 11.790,45. Você notou a diferença de valores investidos para receber os mesmos R$1.000. E hoje a ação que está com o melhor dividend yield é a ação final 4, 8,58%, uma diferença de 0,32 entre o maior e o menor dividend yield, que é a SAPRE 3. Uma diferença que parece pouca, porém quando a gente considera um período longo, com certeza virará uma diferença monstruosa. Para você ter uma noção, vamos pegar o valor investido em SAPRE 3 e colocar em SAPRE 4. Na cotação atual que eu gravo esse vídeo, 3,58, os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, se a gente optasse por pegar esse valor de SAPRE 3 e colocar em SAPRE 4, conseguiríamos, ao invés de 3.257 ações, um total de 3.384. De acordo com esse dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses, ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.038,89. E é dessa forma que a gente potencializa os nossos dividendos no longo prazo, pois a ação que está com o melhor dividend yield no momento atual é a SAPRE 4. E você possui Sanepar na sua carteira? Tinha ouvido falar dessa possível bonificação, que por enquanto não irá rolar? Não teremos dividendos extraordinários, esse aumento de capital social será sem bonificações de ações, ou seja, nunca se deve comprar uma empresa apenas pelo dividendo ou bonificação. Como eu sempre falo, precisamos ter boas empresas em carteira, empresas lucrativas, dividendo ou bonificação é sempre consequência. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!